iniciando. Oi, gente! Meu nome é Marilyn Ferreira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre os prós e contras de morar em Portugal. Migrar para um novo país sempre tem os seus prós e contras. A gente se aventura no incerto, no desconhecido, e acaba sendo uma luta constante que a gente coloca na balança se a gente continua tentando ou se a gente volta às nossas origens. E hoje eu tô aqui para fazer uma espécie de carta aberta para falar sobre a minha relação de amor e ódio com esse país. Eu sempre fui muito apaixonada por conhecer novas culturas, por conhecer novos locais, só que não leva muito tempo pra gente se trancar no quarto e começar a chorar e repensar se a gente tomou a decisão certa ou não. Eu aprendi que o Brasil é ótimo com informações quando comparado a Portugal. Sério, gente, aqui é um verdadeiro teste de paciência. A gente não pode confiar nas informações que são passadas por telefone. Quando a gente chega nos locais, a informação é outra, completamente diferente. Para você ter noção, aqui, para você conseguir um emprego, você precisa do número de segurança social, que é como se fosse o INSS do Brasil. Só que para você ter esse número de segurança social, você precisa ter um emprego. E quando você fala, isso não faz sentido, a atendente do CEF fala, eu sei. E aí, o que a gente faz? Outra coisa, lamento, irmãos e irmãs. Portugal é um país extremamente racista. Sim, lide com isso. E você, português, que esteja vendo isso, aprenda a não fazer isso. O Brasil, a gente entende que é um país extremamente racista também, pela questão de miscigenação, colonização. Só que aqui eles vivem um conto de fadas da Disney, que eu não sei o que é ensinado na escola, mas na cabeça deles, eles escravizaram, ok, fizeram uma coisa ruim, mas eles deixaram infraestrutura pra gente. Eu não sei onde tá. Se tem, eu ainda não usufruí disso. E a discussão sobre o racismo aqui é uma discussão super rasa, como se tivesse ficado lá atrás, sabe? Como se fosse uma coisa lá do tataravô. É uma coisa muito antiga que não faz mais parte da realidade deles. É aquela coisa, né? Escravidão. Meu avô dizia que era trabalho voluntário. Outra coisa, eu descobri que em relação ao ambiente acadêmico, ao ensino nas faculdades, o Brasil está anos-luz à frente de Portugal. Talvez pelas nossas vivências, né? Por exemplo, aqui eu estudo com uma galerinha jovem, hipster, de esquerda, que é totalmente contra o fascismo. Mas quando você tenta dialogar com essas pessoas sobre questão racial, sobre feminismo negro, a importância de entender sobre feminismo negro, se vamos falar sobre feminismo, isso é uma afronta. Pra quê falar sobre feminismo negro, Marilyn? Você está exagerando. Porque que eu preciso entender sobre feminismo negro? Só que todo mundo que é posado descolado e entendedor de questões sociais está na moda. O meu professor, por exemplo, professor de mestrado, gente. Hoje eu vou falar a verdade, vou queimar meu filme porque já está queimado. O meu professor de mestrado, por exemplo, ele quis comparar a época da escravidão, entendeu? Que os portugueses escravizaram as pessoas do continente africano com crise migratória. Houve um debate em sala de aula em que ele pediu a minha opinião, né? Estava tentando ficar quieta na minha. Mas ele pediu a minha opinião sobre o conteúdo que ele tinha dado. E eu falei, olha, é um pouco frustrante ver como Portugal se reergueu e deixou estrago lá no Brasil por conta da escravidão. E aí ele falou, olha, Marilyn, eu não sei se você sabe, mas os portugueses também sofreram muito. Eles foram pra França trabalhar ganhando muito pouco. Óbvio que eu surtei, né? Porque está exatamente aí a diferença. Os portugueses foram para a França trabalhar. Eles não foram sequestrados, escravizados, colocados em navios negreiros, atravessados o Atlântico, sendo jogados lá no Brasil como mercadoria, sem identidade, proibidos de falar o próprio idioma. Então, assim, outra coisa. Eu descobri, já tinha visto em vídeo, né? Mas aí eu pensei, não, vou ver com os meus próprios olhos. Chegando aqui, eu não falo português, eu falo brasileiro, entende? Teve alguns colegas, eu ainda não passei por isso. Rezemos para que eu não passe. Mas já tive alguns colegas de outros cursos
que quando foram entregar o trabalho, o professor disse: mas isso está em brasileiro. A questão é que Portugal consome muito da cultura brasileira, consome muita música, muito filme, muita novela, muito tudo, o tempo todo. Então não tem como você dizer, cara, pessoa portuguesa, cara, professor português, que você não entende o que está escrito no trabalho acadêmico, porque é exatamente a mesma coisa. Mas não está em português de Portugal, está em português do Brasil. Já dizia Lélia Gonzalez, nosso português. Na parte artística, como eu já disse, estudar cinema aqui é completamente diferente de estudar cinema no Brasil. A forma como eles estudam o cinema é mais uma coisa filosófica, é mais uma coisa de pensar o cinema, entendeu? Aquela coisa mais abstrata. E outra coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui, e esse eu acho que é o ponto que mais me irrita, a questão do patriotismo aqui é gritante. Dos meus primeiros dias, eu achei que eu estava fazendo escala nos Estados Unidos, porque os caras são muito patriotas, as pessoas, os portugueses são muito patriotas. Por exemplo, aqui é impensável falar mal do Cristiano Ronaldo, impensável. O dia que eu fiz isso, cara, eu recebi ataque de 3 portugueses que já me mandaram voltar pro Brasil e blá 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 blá, aquela história que a gente conhece. Já no Brasil, a gente entende que lá tem pessoas fascistas, que lá tem pessoas apoiadoras de um certo presidente que eu me nego a falar o nome aqui no meu canal, e que o Neymar é um babaca, que os jogadores de futebol cometem crimes horríveis, por exemplo o Bruno, por exemplo o Cuca, por exemplo o Robinho. Mas você falar do Cristiano Ronaldo aqui, minha querida, tipo assim, eles lambem o chão do Cristiano Ronaldo passar. Isso que Cristiano Ronaldo já foi acusado de abuso sexual. Aqui seria impensável grampear o telefone do Cristiano Ronaldo. E aqui, por exemplo, quando você fala que racismo é culpa dos brancos, que isso é um problema que os brancos deveriam resolver, eles levam muito pro pessoal. O que eu acho engraçado, porque quando as pessoas se referem a nós negros, eles falam da gente como um grupo e não como um indivíduo. Agora, quando a gente fala que racismo é uma questão das pessoas brancas, eles interpretam isso como se eu estivesse falando que aquela pessoa, aquele indivíduo, tivesse um escravo dentro da sua casa. Mas enfim, eles levam tão pro pessoal, ficam extremamente chateados, não estão preparados para esse discurso de antirracismo, essa desconstrução sobre o racismo. Então imagino que eu já não passei aqui. Outra coisa, aqui existe uma hierarquia extremamente chata para você conseguir falar com o professor da universidade, com o seu próprio professor, aquele que te dá aula todos os dias. Aqui existe o representante da sala. Se você tiver um assunto para tratar com o professor, você fala com o representante da sala, ele analisa a situação, aí ele manda um e-mail pro professor. O professor responde pro representante da sala e aí o representante vem falar com você. É esse telefone sem fio, entendeu? Eu tava acostumado no Brasil, que eu saía com os professores, que a gente saía pra beber depois da aula, sabe? Que a gente ia pro barzinho, que se tinha alguma treta a gente podia falar diretamente, trocava WhatsApp, Instagram, tudo. Agora aqui não, existe essa hierarquia. E aí a Mari, aqui, né, quando viu o problema, já foi tentar falar diretamente com o professor, ou seja, me ferrei. Enfim, esses são os pontos negativos que eu destaco, muito claro que essa é a minha opinião sobre as minhas experiências aqui em Portugal desde quando eu mudei pra cá. Às vezes me sinto muito sufocada, muito desamparada. O ambiente que eu estudo é um ambiente extremamente embranquecido. Aqui eu vi muito mais importância em aquilombar pra gente ter uma rede de afeto para eu conseguir sobreviver nesse ambiente. Não à toa eu tenho muito mais amizade com pessoas de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, do que com os próprios portugueses. Agora vamos aos pontos positivos, né? Porque nem só de espinho é feito um jardim. Eu moro em um vilarejo, o nome é Vila do Conde, tem 25 mil habitantes e é como se fosse aquelas cidadezinhas do interior de Minas, sabe? Pequenininha, com as pessoas na praça conversando, um monte de velhinho com seus cachorrinhos. Aí tem um canal incrível aqui perto da minha casa, tem a praia também. Então é uma cidade muito, muito, muito tranquila. É um ambiente extremamente seguro. Eu que vim de São Paulo, do interior de São Paulo, de uma cidade com 600 mil habitantes, demorou um pouco para eu conseguir desencanar dessa questão de segurança. Óbvio, eu sigo me cuidando, mas aqui eu, como mulher, eu me sinto muito mais segura para sair de noite, para sair para beber, para encontrar meus amigos,
pra ir na casa dele. Nesse sentido, eu me sinto mais segura enquanto mulher do que no Brasil, que é o segundo país do mundo que mais mata mulheres. Outro ponto positivo: muito verde, muita natureza, riqueza natural para explorar. Eu não vejo a hora de chegar o verão, porque como eu disse, aqui do lado da minha casa tem um canal e do outro lado tem a praia, e assim, eu nunca morei na praia. Aqui existe um respeito muito grande com o meio ambiente, então a água é limpa, tem a preocupação ecológica. Não vejo a hora de chegar pra eu poder nadar no canal, pegando sol na praia, sabe? Eu tô muito ansiosa pra essa fase chegar. Eu lembro que toda vez que eu passava de moto pela marginal do Rio Tietê, ali em São Paulo, eu ficava pensando como seria se aquele canal fosse limpo, se aquele rio fosse limpo, né? Se o projeto de despoluição saísse do papel. Aqui eu realizo um pouco desse sonho de poder imaginar como seria o Tietê. É triste, espero que um dia a gente consiga despoluir. Outro ponto positivo: o uso de transporte público aqui, o uso de bike funciona muito bem. Eu, como sou apaixonada por moto, não vejo a hora de ter o meu primeiro emprego e comprar minha moto. Mas por enquanto, transporte público atendeu muito bem as minhas necessidades. A gente consegue ir de metro, de comboio para todas as cidades que tem aqui, para todos os lugares. Mesmo com a pandemia, os horários não reduziram o número de pessoas na rua, né? Porque a gente tá em lockdown, então só tá saindo para trabalhar as pessoas que têm serviço essencial. Mas funciona muito bem, eu não tenho problema nenhum, não tenho nenhuma questão em relação a isso. E o último ponto positivo é que a região é uma região universitária, então eu consigo conhecer pessoas do mundo inteiro. Eu fico muito feliz com isso, eu amo conhecer gente, amo fazer novas amizades. Tô conhecendo muita gente do continente africano, é uma troca muito bacana, sabe? Principalmente essa questão racial, que eles me perguntam sobre a questão da miscigenação no Brasil, né? Porque a forma como Angola, Guiné vê a questão racial é completamente diferente da forma como a gente lida com a questão racial lá no Brasil. Eu acho muito legal essa troca de experiência e tal, são pessoas que estão abertas a esse diálogo, diferente no ambiente acadêmico. É uma oportunidade também de eu praticar o meu inglês, tem pessoas que vêm de outros países nativos da língua inglesa. Fico bem feliz com esses desafios que a vida me proporciona, que o dia a dia me proporciona. Agora não, porque a gente está trancado dentro de casa de novo, até a Páscoa. Mas assim que tudo se acalmar, aqui o plano de vacinação é que os jovens comecem a se vacinar em julho. Aí a gente vai pra rua pra poder encontrar mais a turma, fazer mais amizades, enfim, correr para abraço finalmente. Enfim, gente, essas são as minhas experiências aqui, os meus pontos positivos e negativos. Se eu me arrependo de ter mudado? Não, eu acho que toda experiência é válida. Todos os lugares por onde eu passei eu pude aprender e amadurecer muito com cada lugar. A gente faz das experiências ruins vivências para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente aprenda a ser um pouco mais paciente, um pouco mais resiliente também. É isso, eu espero ter sido bem clara. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, isso ajuda bastante o conteúdo a ser entregue para outras pessoas. Se inscreve no canal, compartilha o link com outros amigos. Todo sábado tem um vídeo novo no canal. Beijinhos e até a próxima! É que aqui é questão do prato. Migrar para um novo prato.